Olá a todos, o meu nome é Bárbara Nogueira e hoje vou falar sobre a avaliação gastrointestinal, portanto vamos dar seguimento ao vídeo anterior. Portanto, então, a avaliação gastrointestinal, vamos dar aqui seguimento ao vídeo anterior e hoje vou abordar e caracterizar os testes intestinais Comprehensive Parasitology, mais conhecidos por CSAP, ou em português CSAP, e o CP. E vou já explicar exatamente o que é esta nomenclatura, o que é que tudo isto quer então dizer. Apresentar e caracterizar também os testes intestinais, o GI 360, GI 360, e também comparar estes dois testes. Então, começando pelo CSAP, que isto é a abreviatura para Comprehensive Stool Analysis and Parasitology. Neste caso, isto é uma avaliação não invasiva, ok, da função e da parte gastrointestinal, porque este tipo de testes então envolve a colheita de fezes e permite a avaliação objetiva das bactérias comensais, benéficas e aquelas que estão em desequilíbrio e, portanto, fazer aqui a avaliação e a detecção de condições de desbiose. Vemos as bactérias patogénicas, leveduras, fungos e parasitas. Para além disso, apresenta os testes de suscetibilidade para selecionarmos, isto do ponto de vista prático e clínico, os agentes, quer sejam farmacêuticos ou naturais, mais adequados para a eliminação. Estes testes de suscetibilidade aparecem quando nós detectamos então bactérias ou leveduras ou fungos e parasitas que estão no nosso trato gastrointestinal e que não deveriam estar. Dá também informações importantes porque avalia marcadores então relacionados com a eficiência da digestão e absorção e também com a inflamação. O primeiro teste que estou aqui a apresentar, e podemos ver isto como níveis, é o Microbiology with Sensitivities. Portanto, já viram que não tem aqui nada do Comprehensive nem do Stool, que ainda há bocadinho falei. Porque, no fundo, este teste, como falei no vídeo anterior, portanto, a parte 1 desta avaliação gastrointestinal, esta análise é feita por meio de cultura. Portanto, eu vou colocar a amostra no meio e ver o que é que cresce, digamos assim. E, portanto, podemos dividir isto em 3 níveis. Em que temos um primeiro nível, em que eu tenho um teste, e, portanto, os testes deste tipo começam nos 100 euros e podem ir aos 370. Sendo que este nível 1, eu só vou avaliar a questão bacteriana, ou seja, o primeiro ponto que falei há pouquinho, permite a avaliação objetiva de bactérias comensais benéficas e em desequilíbrio e de bactérias patogénicas, ok? Faz esta avaliação, se de facto houver então patogénicas, avalia também a questão das suscetibilidades. Depois temos o nível 2, em que é este o teste, Microbiology with Sensitivities. O que é que eu tenho? Tenho a análise de bactérias, fungos e parasitas. E também a questão das sensibilidades para estes micro-organismos. Depois tem o terceiro nível, que é a avaliação completa. Este CP, qual é a diferença entre este teste e o anterior? É efetivamente o número de dias de colheita. Por isso é que o Comprehensive Parasitology tem o vezes 2. Vezes 2 é o número de dias de colheita. Também há a opção vezes 3, no entanto, e como normalmente as pessoas a quem nós recomendamos e prescrevemos estes testes são pessoas que têm alterações gastrointestinais e têm que fazer estas colheitas num período de uma semana, muitas vezes é muito complicado, infelizmente, para estas pessoas conseguirem fazer a colheita de fezes em 3 dias distintos. E, portanto, e já se viu com os estudos também que já foram feitos, com as investigações e as análises, que os 2 dias são suficientes. Não obstante, e devido às alterações que se podem observar no microbioma,
se a pessoa efetivamente conseguir fazer esta colheita em 3 dias, também temos essa opção. Pronto, portanto, como eu estava a dizer, o Comprehensive Parasitology, esta é a diferença entre um e outro. Porque, de resto, os marcadores são os mesmos, a técnica é a mesma, os resultados são os mesmos. A versão e o nível premium engloba tudo isto que nós falamos, ou seja, as bactérias, os fungos, as leveduras, os testes de suscetibilidade, mais os marcadores, então, de digestão e absorção, assim como de saúde intestinal, ou seja, no caso do pH, de sangue oculto nas fezes e também, por exemplo, marcadores de inflamação que poderemos ver aqui. O relatório faz-se acompanhar de uma explicação. Esta explicação ajuda depois, porque às vezes em consulta não temos tempo de detalhar toda esta informação, explicar um bocadinho mais de uma forma ao paciente, o que é que significam estes marcadores. No final do relatório tem também um resumo, está bem, de todos os resultados que foram encontrados, e para os profissionais de saúde nós temos disponíveis formações com casos práticos e também guias de interpretação de parâmetro a parâmetro para que todos se sintam confortáveis na prescrição, na interpretação e na intervenção com este tipo de testes laboratoriais. E assim também já conseguem ver no espectro dos testes de fezes do Comprehensive Parasitology, que tem como técnica de análise o meio de cultura, quais são os agentes que são considerados. Portanto, são agentes fixos. Avaliamos sempre estes agentes, quer seja os farmacológicos, quer seja os naturais, e portanto os naturais são estes que vemos na primeira, portanto aqui do lado direito, na parte de cima, portanto diz mesmo Natural Antibacterials, e os Prescriptive Agents. E estes são os marcadores. Passando para o GI 360, foi um teste lançado em dezembro de 2019, portanto bastante recente, inclui os seguintes elementos: a abundância e diversidade das bactérias intestinais, tal como o Comprehensive Parasitology inclui, a questão de patogénicos e em desequilíbrio de bactérias e fungos, a análise de fezes, incluindo a digestão, absorção, inflamação e a produção dos short chain fatty acids, ou seja, dos ácidos gordos de cadeia curta, e se forem detectados elementos patogénicos, então as suscetibilidades e sensibilidades são relatadas. Então, afinal, qual foi a atualização? Porque até aqui parece-nos que de facto é tudo igual. Portanto, as atualizações são de natureza técnica e à luz do conhecimento científico também mais atual. Portanto, é uma técnica de PCR que nós já vamos ver, ou até de combinação de técnicas. Portanto, PCR e meio de cultura depende, porque mais uma vez o GI 360 tem vários níveis, digamos assim, de análise. Portanto, para valores mais económicos, porque também têm, obviamente, um foco de análise, até então os níveis mais avançados de análise e também mais complexos. Portanto, a PCR oferece um perfil microbiano, pensa-se que mais preciso devido à dificuldade da cultura de alguns micro-organismos anaeróbios, e portanto já podemos estar aqui a ver então que depende do que é que eu pretendo e qual é o meu objetivo com a realização do teste. A seleção dos filos analisados, portanto, o conjunto de bactérias característicos do intestino saudável é o foco, e isto foi referência para a criação deste teste. E como nós sabemos que qualquer desvio a este conjunto representa um estado desbiótico, é exatamente este novo score que o GI 360 apresenta. Portanto, ele considerou estudos levados a cabo em indivíduos com doenças do intestino, e também o síndrome do intestino irritável. Portanto, aqui nós temos de facto um teste com maior investimento naquilo que é evidência científica e também maior apoio e maior direção para casos como este, portanto, doença intestinal e nomeadamente e concretamente o síndrome do intestino irritável. O conhecimento adquirido em projetos sobre o microbioma permitiu então desenvolver um teste destinado a caracterizar a desbiose.
E daí que este teste lança aqui um novo conceito, que é o índice de desbiose, o Dysbiosis Index, que resume o grau de desbiose identificado na amostra. Portanto, isto acontece sempre que nós vemos um grau de desbiose superior a 2, nós consideramos que estamos perante um caso de desbiose. E é o único teste do mercado que avalia e quantifica o grau de desbiose. E, portanto, isto foi feito com base na evidência científica, ou seja, verificou-se o microbioma de pessoas saudáveis, de conjuntos de indivíduos saudáveis, versus pessoas que apresentavam alterações gastrointestinais, nomeadamente, então, o síndrome do intestino irritável. Portanto, ele vai permitir, e daí os diferentes níveis, permite também adequar aos objetivos específicos da análise através de da seleção de um dos 3 perfis disponíveis. Portanto, o GI 360 Microbiome, em que aqui eu vou apenas analisar por PCR, ok? A diversidade e abundância do microbioma, e é só colheita de um dia. Depois podemos dizer então que podemos fazer um upgrade para o GI 360 Essentials, e isto é o quê? Eu já tenho, portanto, aquilo que fazíamos de PCR, para não só aqui para a questão do microbioma, mas vou considerar também os vírus, os parasitas e outros patogénicos por técnica de PCR, e faço uma expansão, podemos dizer assim, da minha parasitologia através da técnica de microscópio. Ou seja, a partir do nível, digamos assim, do GI 360 Essentials, nós começamos a ver então uma combinação de técnicas, e é aqui que este teste eu considero muito relevante e interessante por esta combinação de técnicas. Também inclui, a partir daqui, a questão das suscetibilidades, que já tínhamos visto então também no teste do CP, no Comprehensive Parasitology. O upgrade que nós podemos fazer é a análise de marcadores de digestão e absorção e de saúde intestinal. E aqui estamos a falar do GI 360, que eu gosto é completo, porque de facto inclui todas as áreas de avaliação. Portanto, tal como tínhamos visto no Comprehensive Parasitology, o GI 360 também inclui 3 níveis. O que é que difere aqui? É também o número de dias disponíveis de colheita. Tal que nós tínhamos visto no CSAP e no CP, é possível selecionar de 1 a 3 dias para o GI 360 e para o GI 360 Essentials. O custo de 2 ou 3 dias é exatamente o mesmo. Portanto, mais uma vez, e tal como já disse anteriormente, depende da condição e se de facto consegue ou não consegue o paciente fazer a colheita de fezes 3 vezes durante ou no prazo máximo de 1 semana. O teste está validado e tem também a possibilidade de inclusão de outros marcadores, portanto está de facto aprovado, não inclui as associações diretas com determinadas patologias. Portanto, o grande foco deste teste é a questão da desbiose, é a questão do síndrome do intestino irritável e, portanto, é o grande foco, assim como a novidade de conjugar 2 técnicas laboratoriais. E essa é, sem dúvida, a grande distinção, ou estas 2 questões são as grandes distinções entre os 2 testes. No final do relatório, tal como já nos têm habituado outros relatórios, são listados todos os achados e as respectivas recomendações. A Helicobacter pylori pode ser adicionada à análise, a zonulina também pode ser adicionada, nós temos essa possibilidade, que é o que nós chamamos add-on, de adição ao teste. Portanto, o teste base não inclui estes marcadores, mas podemos pedir, vocês podem solicitar e fazer essa prescrição e essa adição de análise. Apresenta marcadores com interpretação mais imediata, por exemplo, aquilo que já falei, como relativamente ao síndrome do intestino irritável, quais são as enzimas e o suporte digestivo que é necessário e também as suscetibilidades. E aqui tem então um exemplo de um relatório em que, portanto, há aqui um resumo da diversidade e da abundância do microbioma em grandes grupos. Como falei há bocadinho, apresenta também, que esta é a grande novidade, um score de desbiose acima de 2, então nós consideramos que há então um estado desbiótico. E os achados mais importantes,
quer seja algo que esteja diminuído, ou aumentado, que não devesse estar presente, vem nesta também tabela da primeira página. Portanto, são os achados, digamos assim, mais relevantes. E posteriormente, e ao longo do relatório nas próximas páginas, vamos falar e vamos conseguir ver exatamente quais são os micro-organismos que estão presentes e a sua abundância. Portanto, o microbioma, o GI 360 Microbiome, faz, e é esta segunda página que estamos aqui a ver, a análise, portanto, da parte do microbioma por PCR e só é possível com colheita de um dia. E, portanto, aqui estão mencionadas todas as tipos que são analisadas e como é que nós apresentamos. Portanto, o verde é aquilo que se considerou de facto o estado saudável, portanto, se estiver no verde, quer dizer que estamos bem. Quando está no amarelo, o que nós, portanto, está aqui dentro do intervalo de referência, se estiver no amarelo, poderá significar que está acima ou abaixo daquilo que é o ideal, portanto, isto depende se é mais 2 ou menos 2. E se estiver no vermelho ou no azul, quer dizer que está muito acima ou muito abaixo daquilo que era ideal. Isto vai, sem dúvida alguma, permitir fazer uma intervenção personalizada daquilo que são as minhas necessidades alimentares, de suplementação ou não, e então adequar as nossas estratégias e intervenções. Isto é só a continuação e, portanto, isto é o resultado de GI 360. Portanto, eu continuo a ter uma primeira página de resumo, continuo a ter uma descrição detalhada daquilo que é analisado e identificado na amostra, não é? Na amostra de fezes, e a diferença, então, para o GI 360 Essentials é esta questão, então, dos vírus, dos parasitas e de bactérias patogénicas. Portanto, acrescentamos aqui um leque muito mais abrangente de análise e depois aqui estes são os parasitas então que são analisados com recurso à microscopia. E portanto, presente ou não, se está presente ou se não foi detectado, e temos aqui já alguns, no caso do Essentials, já alguns marcadores sobre saúde intestinal. Portanto, muco, consistência, cor, e aqui de digestão também, portanto, com as fibras vegetais, por exemplo, de digestão alimentar. Quando fizemos o upgrade então para o GI 360, a adição é de todos os marcadores, então, de digestão, de saúde intestinal, de ácidos gordos de cadeia curta, portanto, short chain fatty acids, e estamos a medição da beta-glucuronidase para para os profissionais de saúde que estejam à procura, que é algo que de facto pode ser uma mais-valia na prescrição e quando vamos fazer então um teste deste tipo. As suscetibilidades às bactérias. E aqui o que exatamente, o que eu queria mostrar, desculpa aqui por este compasso de espera, o que eu queria mostrar e por isso ter colocado aqui vários exemplos das suscetibilidades que apareceram, é exatamente por esta questão, porque os agentes de prescrição, e como podem ver, os agentes naturais apresentados são sempre os mesmos, os restantes é de acordo, portanto, se a pessoa é ou não, desculpem se a pessoa disparado, se a bactéria é ou não, ou o micro-organismo que foi encontrado, se é sensível ou não ao agente mencionado. Por exemplo, no segundo caso, aqui apareceu-nos que apenas era aqui a ciprofloxacina, por exemplo, que é um dos, e portanto daí aparecerem mais agentes de prescrição para eliminar, portanto, esses agentes.
Pronto, e portanto depois temos o exemplo também aqui coloquei o exemplo da Cândida, que é algo recorrente ao que nós procuramos também com este tipo de testes, e os exemplos então desde antifúngicos, agentes naturais e agentes também de prescrição, para que possam então ter aqui uma maior profundidade e maior conhecimento naquilo que é a sensibilidade e uma maior intervenção depois para com o paciente. De uma forma resumida, é isso que procuro nesta tabela. Ambos os testes têm viabilidade e praticabilidade clínicas, mas claro têm as suas diferenças. Portanto, o que importa é saber, ok, o que é que eu pretendo avaliar? Será que uma análise por meio de cultura é suficiente para aquilo que eu pretendo avaliar neste paciente e para o quadro clínico deste paciente, ou terei que fazer outro tipo de investigação e, portanto, ou necessitarei de outro tipo de análise, e estamos a falar de PCR e até que já vimos que há esta possibilidade de combinação de técnicas que é de facto fantástica, que vemos no GI 360. Análise bacteriológica, portanto, quais são os grupos que eu quero analisar. No CCP temos as patogénicas por meio de cultura. No GI 360 temos todas as que estão mencionadas, incluindo o índice de desbiose. Quero ou não quero identificar vírus? E eu aqui estou a comparar as versões completas, que não disse isso no início. Portanto, estou a comparar o CCP, por exemplo, faz os dois, e o GI 360 completo. Agentes microbianos naturais ou de prescrição, os ácidos gordos, e eu vou fazer isto depois com todos os outros testes. Portanto, tal como podem ver aqui, claro que também tem a ver com o que é que eu pretendo efetivamente analisar e com a técnica, porque quando nós vemos as versões mais completas, é efetivamente aí que reside a diferença. A verdade é que o que acontece no intestino não se fica no intestino, ao contrário de outros ditados sobre outras situações, de facto, what happens in the gut doesn't stay in the gut. Portanto, e por isto é que é tão importante o intestino e analisarmos e iniciarmos a intervenção com uma análise do intestino por questões como estas, porque vai influenciar e poderá colocar em causa outro tipo de sintomatologia, e daí ser então importante. E é por isso que temos também outros testes que fazem a associação direta com a presença de determinados micro-organismos com patologias específicas, e esses são os testes que eu vou falar no próximo vídeo, na parte 3 da avaliação gastrointestinal, para ficarem a conhecer, porque ainda temos mais opções de testes e que podem ser mais do vosso agrado, ainda que acho que estes sejam belíssimos testes e que consigam ir também de encontro àquilo que são as necessidades de uma adequação. E agora lembrando que já ia terminar, lembrando de uma coisa fantástica para dizer sobre o Comprehensive Stool Analysis and Parasitology, que a minha recomendação é que comecem sempre, isto também é válido para o GI 360 na verdade, por isso vou buscar aqui o slide anterior, que se de facto houver essa também possibilidade económica e financeira, que comecem pelo teste, pela versão completa, pelo GI 360 ou pelo CCIP, e muitas vezes, parece muito caro e vou avaliar outra vez e um novo teste. Nós temos, e também é por isso que estas versões reduzidas existem, para se poderem adequar àquilo que são as necessidades clínicas da pessoa. E, portanto, nós posteriormente podemos iniciar por esta avaliação abrangente e completa, e depois, como follow-up, escolher uma das outras opções. Porque idealmente, e estes testes foram desenhados e concebidos para isso, para que possam fazer uma análise geral e depois, de acordo com os resultados, com os achados que tiveram, conseguirmos fazer já uma análise mais detalhada, ou mais no sentido daquilo que foi encontrado, e por isso também temos estas possibilidades de add-on, nomeadamente a Helicobacter pylori, uma zonulina, que podem fazer de forma obviamente separada, isso são marcadores isolados, ou adicionados a este tipo de testes, está bem? Portanto, há esta opção de fazerem
ou adição, ou começarem então por uma avaliação mais finalizada, porque foi por isso que eles foram pensados. Foram pensados para terem testes de follow-up, sobretudo no caso do CSAP, e nos outros, no GI 360 também é uma visão possível, mas obviamente que é possível prescrever, ainda que seja a primeira vez que vão realizar um teste intestinal. Portanto, agradeço a todos a atenção e o tempo dispensado por nesta breve, eu julgo que sucinta também a apresentação. Aqui eu pretendo dar apenas dados, factos mais simples, mas caso tenham aqui alguma questão mais específica sobre alguma bactéria ou micro-organismo que de facto queiram analisar, que não encontraram nos relatórios que aqui apresentei, queiram saber, podem me contactar, obviamente, ou qualquer elemento da equipa Nordic, claro que sim, estamos todos à disposição e à vossa disposição. Se já são nossos clientes, aqui têm o nosso site www.nordicpms.com, onde podem fazer o vosso sign-in. Se não são, podem nos enviar e-mail diretamente ou então fazer aqui o vosso registro, que depois serão postos então em contacto com os nossos colegas que dão apoio aos profissionais de saúde. Volto a lembrar que os nossos testes necessitam então de prescrição médica, de recomendação de um profissional de saúde que esteja capacitado e habilitado para a interpretação e para a intervenção clínica destes testes. Não obstante, se for de facto um paciente e não for um profissional de saúde que esteja a ver este vídeo e que tenha interesse, pode contactar-nos, porque nós também podemos dar a lista então de profissionais de saúde que estão habilitados e que têm experiência com os nossos testes e que de certeza que lhes vão dar então aqui uma experiência fantástica e melhorar também o seu estado de saúde e otimizá-lo. Já sabem, quaisquer questões podem me encontrar, esse aqui é o meu e-mail, de seguida o meu Skype, o Instagram da Nordic e tenho também o meu contacto profissional. Portanto, estou à vossa disposição e em breve então lançarei a terceira e última parte da avaliação gastrointestinal de amostra dos testes, porque o meu objetivo é trazer aqui um convidado para fazer um vídeo, aqui uma apresentação sobre intervenção e aspectos práticos e clínicos deste tipo de testes. Obrigada mais uma vez a todos pela vossa atenção e fiquem bem.